Salve, Irmandade. Quem fala é Tata hoje. Queria conversar com vocês hoje um problema que a gente percebe na Irmandade, uma característica, mas que não quero aqui enfatizar como algo que seja próprio, mas algo que foi implantado. Toda dificuldade que nós temos na realização de qualquer projeto que nós venhamos imaginar, a maior dificuldade está em concentrarmos a nossa Irmandade em torno daquele foco, daquele projeto, daquele processo. Existe uma dificuldade inerente quando a gente chama as pessoas a participar, elas colocam que o projeto, que a proposta é extremamente viável, que é boa, mas quando você fala, vamos colocar a mão na massa, surgem os empecilhos, as dificuldades e as indisponibilidades. É uma situação que nós precisamos entender que isso é uma coisa que foi implantada no nosso meio, foi implantada para que assim nós fôssemos. Eu quero trazer aqui para vocês uma citação de um professor norte-americano que viveu nos anos de 1950, 1960, ele morreu em 1998. O nome dele é John N. Clarke. Tem uma citação dele que é muito pertinente a esse tipo de reflexão. Ele diz o seguinte: para controlar um povo, primeiro é preciso controlar o que pensam sobre si mesmos e como eles consideram a sua história e a sua cultura. E quando o colonizador te fazer sentir vergonha e da sua história, ele não precisará de muros da prisão e nem de correntes para te prender. John Eric Clarke. Essa citação nos leva à seguinte reflexão. A partir do momento que destruíram todo o nosso processo, e quando a gente percebe algumas teorias estratégicas e nós conseguimos, na análise da história, a gente consegue perceber a aplicação dessas estratégias, né? Que é a famosa lavagem cerebral, resumindo numa fala mais popular, né? Então, a nossa Irmandade foi vítima desse processo e esse processo traz efeitos até hoje, quando nós não conseguimos reunir ou temos dificuldades, né? Não que não se consegue, mas exige uma dificuldade muito grande para unirmos a Irmandade em torno de um foco de ação, de reação, de realização, né, de coisas que sejam fundamentais para a nossa qualidade de vida, né? Não estou falando aqui aspectos festivos, né, que é uma coisa que é muito inata e não conseguiram eliminar da nossa Irmandade. Mas quando a gente fala de uma coisa que seja mais extremamente voltada para um processo mais sério, existe uma grande dificuldade sim para conseguirmos agrupar os nossos irmãos e irmãs em torno desse projeto. Só que isso não foi feito de uma forma, isso não é uma característica natural, né? Isso foi criado, isso foi forçado estrategicamente. E para que nós possamos reverter esse processo, nós também temos que agir da mesma forma. Nós também temos que agir com estratégias, com planejamento. Por isso que a informação é fundamental para mudarmos o comportamento da nossa Irmandade. E é por isso que a Conebras até agora não conseguiu, ou ainda não foi autorizada, vamos dizer assim, a sair do papel para o projeto, porque o projeto em si, ele é concreto. Só que se nós não tomarmos cuidado, quando esse projeto estiver concretizado, materializado, em edifícios, em prédios, se nós não tivermos contato, cuidado com isso, nós teremos que ceder o espaço para pessoas não negras, porque nós não teremos uma frequência. Eu já citei em algumas circunstâncias um fato de um contato de um irmão, né, que montando uma fintech, esses bancos tipo software que funcionam somente pelo celular, a intenção inicial dele era que esse banco fosse somente para a Irmandade de Afrodescendente. E numa conversa ele chegou a expor para mim o seguinte, que se ele não tivesse aberto ou eliminado essa restrição, fatalmente ele não teria conseguido vingar o projeto, a ideia dele que era de criar essa fintech, né? Porque a Irmandade não abraçou, né? Então ele teve que abrir e aceitar qualquer tipo de correntista, né? Independentemente de sua etnia, para que ele pudesse ver o projeto dele viabilizado. E a Conebras está passando pelo mesmo problema. Nós estamos ainda num processo,
Tem muita coisa feita, mas nós poderíamos ter feito muito mais se a Irmandade tivesse abraçado a Conebras desde o seu princípio, né? Quando nós começamos lá em 2019. Mas isso não aconteceu justamente por causa dessa dificuldade, né? Por causa dessa rejeição, por causa dessa não se dá, não que tenha que se dar uma prioridade de um, mas não se dá prioridade simplesmente, né? Então, outro dia, quem sabe o mês que vem, esse ano não dá, né? Então, essa displicência, ou esse desligamento, ou esse distanciamento com projetos que a Irmandade Afro-Brasileira tem de monte aí disponível, muitas vezes inviabiliza a sua concretização devido à falta de aderência, né? Porque as pessoas não participam do projeto. Mas, ao mesmo tempo, então, voltando aqui a enfatizar que esse distanciamento não é característico. Esse distanciamento foi provocado. Se ele foi provocado, ele pode ser desprovocado. Ele pode ser descontinuado. Ele pode ser anulado. E essa que é a proposta da Conebras, a partir do momento que ela começa a trazer essas revelações e deixar bem explícito o que foi feito e por que nós somos assim, qual foi a causa que traz como resultado esse comportamento nosso. E quando a gente consegue detectar a causa, fica mais fácil de resolver. É como quando você vai ao médico, né? O médico pergunta, o que você está sentindo? Você fala o que é, ele fala assim, provavelmente a causa foi um vírus, ou a causa foi um excesso de friagem, a causa foi um excesso de exposição ao sol. Então, quando você consegue detectar a causa, você consegue eliminar o efeito através da medicação correta. Da mesma forma, a Conebras vem fazendo estudo nesse sentido, né? Para nós detectarmos todas as causas que geraram as consequências que nós estamos vivendo hoje, e a partir da medicação correta, a partir do tratamento correto, a partir da fala correta, para se eliminar a causa, eliminaremos o efeito e tudo irá fluir com o tempo. Isso exige tempo, paciência, perseverança e uma luta quase que, também assim, quase que cruel, né? Vamos dizer assim, né? Porque nós estamos batalhando contra uma coisa que essa mesma dificuldade não tem noção que ela é uma dificuldade, né? E ela também não tem noção de que ela foi transformada em algo que é obstáculo. E nós precisamos ter cautela nessa revelação para que toda a nossa humanidade entenda o porquê que ela não se aproxima. Isso não é casual, isso não é coincidência, não, isso foi implantado. Tá? Nós sofremos um processo popularmente chamado de lavagem cerebral. E é por isso que a gente não consegue apoiar um ao outro. Mas tem solução, porque a Conebras já detectou a causa e está empenhada em trabalhar um processo de comunicação, de revelação dessas causas que nos trouxeram tantos prejuízos. Espero que vocês tenham compreendido. Aqui no livro Conebras nós temos diversos capítulos que abordam essa questão. O capítulo 8 do livro da Conebras, né, ele traz esse título aqui que também nos ajuda a compreender, né? Nos dividiram em vários grupos. O surgimento da Conebras terá que solucionar a divisão que os não-negros racistas causaram entre nós. Desta forma, temos a consciência que encontraremos dificuldades imensas em nos reunirmos novamente, em quebrarmos os paradigmas e bloqueios mentais que foram criados para que, a partir daí, possamos nos fortalecer de forma completa a missão e organização Conebras. Enquanto isso não acontece, teremos que nos preparar para identificar e explicar o que fizera cada um de nós e tomarmos todas as providências necessárias para a restauração da unidade, que, caso não tivesse afetado da forma como o fez, em muito já teríamos organizado e processado uma ampla revolução social, por mais que seja admirável o ponto em que já chegamos. Passados apenas 133 anos da abolição, promulgada em 13 de maio de 1888. Assim encontraremos essas desconstruções que podemos inicialmente classificá-las como. Daí segue o texto do livro, né? Para quem quiser, aqui está na página 36, a segunda edição desse livro da Conebras, que fala sobre esse tema e muitos outros temas que são importantes para nós compreendermos a missão, organização Conebras.
É isso que eu queria trazer para vocês dessa vez. Espero que tenha sido interessante essa reflexão, né, de compreendermos que os nossos comportamentos têm uma causa e se nós queremos modificar esse efeito, nós temos que modificar as causas. Muito obrigado a todos. Conebras, reunindo força. Até hoje.